Olá, então nós estamos reunidos aqui neste período de quarentena, nesse período que nós temos que ficar em casa. E é claro, a nossa vida espiritual continua, nossa devoção a Deus e principalmente o nosso culto a Ele, que é feito em espírito e em verdade, deve continuar. E em tempos assim deve ficar ainda mais avivado, mais fervoroso. E é claro que em todas as situações, até mesmo as situações de calamidades, de tribulações, Deus sempre tem um propósito, Deus sempre nos chama ao arrependimento, nos chama ao momento de meditação e de humilhação diante dele. Então, nós estamos aqui reunidos para fazermos o culto doméstico e resolvemos gravá-lo para que possa, de alguma forma, servir de benefício para aqueles que venham assistir. Então vamos iniciar com uma oração, só lembrando que o culto doméstico ele é um culto mais enxuto e ele é feito também de maneira simples e conforme os recursos que a gente tem. Então a gente vai, ele se baseia em orações, na canção de uns cânticos que a gente escolhe, um ou dois, e uma breve exposição da palavra de Deus, que é o principal, e depois a gente encerra com uma oração também. Então vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças porque sabemos que em todas as coisas o Senhor tem um propósito debaixo dos céus. O Senhor dirige a história do homem, a história da tua igreja, e nada, Senhor, passa despercebido diante dos teus olhos, que tudo vê. Nós te agradecemos porque, mesmo em casa, podemos cultuar a Ti, não há lugar que possa prender as nossas vidas, não há lugar que possa prender a tua palavra. Ainda que nós sejamos presos, Senhor, a tua palavra, contudo, ela está livre e ela pode ser ecoada por todos os quadrantes desta terra. Nós te agradecemos porque temos a tua palavra, temos este momento em que nos dirigimos a ti neste culto familiar, neste culto doméstico e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra, que o Senhor eleve nossos corações a ti, que nossos corações permaneçam, Senhor, e fiquem cada vez mais fervorosos, dispostos a te servir, dispostos a te glorificar em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor venha nos acalentar com a tua presença, com a paz de Cristo que excede todo entendimento e pode trazer alento à nossa mente e ao nosso coração. Entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos toda essa situação que nós estamos passando, de desespero, de temores, de reclusão, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa fazer com que a tua igreja permaneça segura, as famílias permaneçam seguras, estejam com aqueles, Senhor, que se encontram doentes e com aqueles, Senhor, que estão em risco também. Que o Senhor venha guardar a todos. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos e esperamos sempre em ti. Amém. Jesus. Então nós vamos entoar um cântico a Deus e na verdade eu escolhi uns cânticos que expressam na verdade os salmos. E os salmos na Bíblia são saltérios, né? Aliás, ele faz parte do saltério e eles foram feitos, escritos em formas de poemas e canções a Deus. Então, os salmos, quando eles são expressos diante de Deus em formas de canção, eles, na verdade, expressam aquilo que nós sentimos, que nós pensamos e a respeito de Deus, a respeito das situações da nossa vida. Então, os salmos que nós vamos cantar neste momento é o Salmo 46, que na verdade é a expressão exata do Salmo 46 mesmo da Bíblia, não uma mera canção criada e adaptada, mas metrificada conforme o Salmo 46. E a gente já tem até a canção aqui que vai acompanhar junto com a gente. Deixa eu abrir aqui.
Vamos lá, então. A gente está esperando rodar no computador, então a gente depende. Eu não tinha aberto antes de começar, aí demora um pouquinho até carregar. A gente tem que esperar um pouquinho. Deixa eu ver se o volume aqui tá certo. Pronto. Refúgio e fortaleza, Deus presente em socorrer. Nas horas de tribulação, não temos que temer. Ainda que a terra toda venha transtornar, ou que os montes se abalem no seio do mar. Ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. Um rio, a cidade do Senhor, vem alegrar. O santuário das moradas do mais alto ser. E no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus lhe trará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ó, vinde contemplai as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebre, a lança despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor
dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso, Ele é o Deus de Israel. Amém. Então é um salmo de confiança em saber que Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio. Ainda que a terra se transtorne, nós sabemos em quem nós temos crido, que é o Deus de Israel. Então, a nossa meditação no culto de hoje é sobre o Salmo 2, Salmo de número 2, e a Kelly vai estar fazendo a leitura dele agora. Amém. Por que se enfurecem os gentios e o povo imagina as coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aqueles que habitam nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe infamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém. Então, este é um salmo que retrata o reinado de Cristo no mundo. Ele é Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Cristo Jesus, quando Ele veio ao mundo, se encarnou e exerceu seu ministério terreno aqui na terra, Ele disse que todo o poder lhe era lhe dado. Não no sentido de que Ele não tivesse este poder, mas no sentido de que Ele arrasou com o reinado do diabo neste mundo. O diabo, ele possuía o domínio sobre os homens. Não no sentido de um combate lado a lado com Deus, mas no sentido de que os homens, ainda antes de Cristo vir a este mundo e trazer salvação, os homens estavam escravizados pelo pecado, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, quando Jesus veio a este mundo, ele primeiro saqueou a casa do valente, como ele disse, né? Que ele veio prender o diabo, então, e começou a anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, senão o estabelecimento do poder do Evangelho de Cristo e a sua soberania sobre os homens, aqueles que agora se rendem a Cristo e têm a Ele como seu único e suficiente Salvador, mas também como seu Rei. E Jesus, depois que ele ascendeu ao céu e foi glorificado, a Bíblia diz que ele assentou-se à destra de Deus acima de todo principado e potestade que possa nomear tanto no presente século como no vindouro, significando que tudo está debaixo do domínio de Cristo. Ele é o Rei por direito, não é apenas o Rei dos judeus, mas ele é Rei das nações. E este salmo retrata exatamente este atributo do Filho de Deus, o fato dele ser Rei. Ele reina já desde então com a sua igreja no mundo. E por mais que hoje as autoridades do mundo, os governos dos homens não reconheçam o reinado de Cristo, contudo ele não deixa de ser rei. Ele continua reinando nos corações e o seu reino se expande desde então até o dia vindouro, quando ele então virá e estabelecerá definitivamente o seu reino perpétuo nesta terra. Não apenas no sentido espiritual, mas no sentido de concretizar exatamente o reino de Deus entre os homens, e se cumprindo então a promessa de Deus que ele habitará no meio do seu povo. Deus Emanuel se fará presente no meio de nós. Então, a realidade
do tabernáculo de Deus entre os homens não era apenas um evento que aconteceu entre o povo de Israel. No Antigo Testamento, quando nós vemos o tabernáculo de Deus, depois a construção do templo e Deus incutindo na mente do povo dele de que ele seria o seu Deus e Israel seria o seu povo, no sentido de Deus estar entre os homens. Mas ele tornou isso real na vinda de Cristo, quando Cristo, que é o Deus Emanuel, o Deus conosco, vem e erige o seu tabernáculo com os homens, ele vem tabernacular, né, com os homens, com a sua presença física, mas permanecendo esta realidade entre nós, de que Ele está presente conosco, presente com a sua igreja, e isso se tornará plenamente no dia que Ele voltar e resgatar a sua igreja e estabelecer o seu reinado perpétuo. E o Salmo 2, ele é exatamente um salmo que retrata esse reinado de Cristo. E ele começa então indagando as autoridades do mundo, os governos. Por que os governos estão enfurecidos? Por que os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido? Nós sabemos que o ministério de Cristo foi um ministério cheio de oposições. Os homens não aceitaram o seu reinado, não aceitaram o seu governo entre eles. E mesmo depois que ele morreu e ressuscitou e estabeleceu a sua igreja nesta terra, a igreja continuou sofrendo oposições por parte dos governadores, dos governos deste mundo. E continua até hoje sofrendo oposições severas contra os homens, da parte dos homens. Os governos hoje, os estados, a gente percebe nas nações, não aceitam os princípios da palavra de Deus, não aceitam a verdade objetiva e imutável da palavra de Deus, mas pelo contrário, se opõem terminantemente contra o reinado de Cristo, contra o ministério da palavra de Deus. Tanto é que este Salmo 2, ele foi objeto de oração por parte dos discípulos e dos apóstolos, né? Lá em Atos, quando eles estavam sofrendo perseguições, quando as autoridades estavam colocando os crentes nas cadeias, nas prisões, estavam perseguindo para tirar a vida daqueles que serviam a Cristo. E os discípulos, os apóstolos, lembraram do Salmo 2 como um salmo que retrata o reinado de Cristo sobre todos os governos deste mundo, mas também a intervenção de Cristo sobre esses próprios governos, essas autoridades humanas que se voltam contra a sua igreja, se voltam contra o próprio Cristo. E nós sabemos que a perseguição contra a igreja é uma perseguição mesmo contra Cristo. Então lá em Atos 4, a partir do versículo 24, quando a igreja estava reunida em oração exatamente por causa da perseguição, no versículo 24 vai dizer assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Quer dizer, a igreja agora aqui levanta a voz diante de Deus em oração. E o que eles fazem? Eles começam a orar o Salmo 2. Veja que um ensinamento claro que nós temos aqui também é que os salmos, eles são objetos também que podemos usar para a nossa oração diária. Usarmos o salmo para nós nos dirigirmos a Deus. E foi aqui o que os discípulos, a igreja fez. Aí eles começam a orar: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, aqui ela está reconhecendo que Deus é dono de tudo, criador de tudo, e que o domínio é dele. Aí no 25 continua: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Ou seja, o Salmo 2. Eles estão agora falando do Salmo 2 em oração, que é o salmo que Davi escreveu. Então eles oram: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel,
para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, no versículo 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então veja que a igreja usou este salmo e aplicou a situação que eles estavam passando naquele momento. Que situação que eles estavam passando? Herodes, Pôncio Pilatos eram vistos como autoridades que se levantaram contra Cristo. E depois as outras autoridades que começaram a prender, a se incomodar com o anúncio do evangelho e com o estabelecimento da igreja e o crescimento dela, e começaram a prender os discípulos de Cristo, membros da igreja, a igreja se reuniu para orar e falar: Senhor, estes gentios, juntamente com autoridades aqui do povo de Israel, estão se levantando contra o Senhor, contra o teu ungido, contra nós. E o Senhor é o Deus Criador. Então, o que eles oram? Para que o Senhor venha olhar para essas ameaças. Assim como o Salmo 2 diz que quando Deus vê os governantes deste mundo se levantar contra ele e querer romper com os laços de Deus, o que Deus faz? Deus ri deles. Por que ri? Porque não há nenhuma autoridade que possa se levantar contra Deus e contra a sua igreja. Não há nenhuma autoridade que esteja acima da autoridade de Deus neste mundo. Então Deus só pode olhar para esses governantes prepotentes e orgulhosos e rir deles, porque eles não passam de pó e cinza, de meros homens que imaginam coisas vãs. Não é um cargo, não é a investidura de uma autoridade que venha fazer com que estes governantes possam ter domínio sobre Cristo e também sobre a igreja. Então eles oram para que Deus ainda venha conceder aos seus servos que anuncie com intrepidez a tua palavra, enquanto Deus estende a mão para realizar milagres, prodígios entre o seu povo. Então, a principal petição aqui da igreja é para que a palavra de Deus não permaneça impedida, presa. Pelo contrário, que os servos de Deus continuem com intrepidez a anunciar o evangelho, mesmo sob pressão, mesmo sob levante por parte de muitos governantes. E este Salmo 2 aqui retrata exatamente este reinado de Cristo, e que Deus habita no céu e Deus zomba desses governantes. E aqui também diz que o reinado de Cristo, ele tem um domínio por todo o mundo, em todos os lugares. E em todos os lugares existe uma igreja de Cristo, que ele ali salvou muitos povos. E o objetivo, o plano de Deus é salvar muitas pessoas por todas as nações. Então Cristo reina em todos os lugares. E ele rege a todos, inclusive os governantes, com vara de ferro. E a vara que Cristo rege as nações é a tua palavra. A tua palavra é quem traz o estabelecimento do seu domínio. É a palavra de Deus quem guia e quem dirige a sua igreja. É a palavra de Deus quem salva. É a palavra de Deus quem consola e que faz tudo na vida do seu povo. E é pela palavra de Deus que ele vence os seus inimigos. A Bíblia diz que Deus destruirá o anticristo pelo sopro da sua boca, pela sua palavra. Então veja que maravilhoso é saber que por mais difíceis que a nossa vida se torne nesse mundo, por maiores estratégias e levantes que as autoridades realizem contra o povo de Deus, contrariando a palavra de Deus, eles não estão abaixo da autoridade de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus dirige os caminhos dos homens, o coração do rei, e Deus tem o controle de todas as coisas. Na nossa visão, muitas vezes no nosso entendimento, tudo parece fugir do controle. Tudo parece um caos, tudo parece se dirigir para a perdição. Mas aos olhos daquele que tudo vê e que consegue enxergar uma ordem, uma harmonia no meio do caos, ele sabe dirigir
todas as coisas conforme os seus propósitos e para o benefício de seu povo. E quando o Salmo diz aqui, beijai o filho para que não se irrite, significa exatamente isso. Beije o filho, ou seja, se curve diante daquele que é o rei dos reis, para que ele não se irrite, ou seja, aquele joelho que não se dobrar diante dele em total submissão e reconhecimento de que ele é o rei, há de se dobrar pela dor, há de sofrer a ira do cordeiro, como lá em Apocalipse diz, que não adianta fugir para os montes, não adianta fugir para as covas, mas os homens governantes que se opõem contra Cristo hoje hão de sofrer a ira do Cordeiro de Deus que há de se manifestar neste mundo, porque Cristo há de vir em poder e grande glória para buscar em amor a sua igreja, mas por outro lado também exercer o seu domínio, a sua autoridade e o seu juízo sobre todos aqueles que um dia não se curvaram e não beijaram o Filho. Então que este salmo sirva para nós como fonte de consolo e de confiança naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na nossa vida. E para encerrar nós vamos cantar um cântico que é o Salmo 11 e a gente encerra depois então com uma oração. Então eu vou colocar aqui o Salmo 11, que é na verdade um salmo também de confiança, de reconhecimento de que o Senhor nosso Deus é o nosso refúgio e que nós temos Ele como nossa segurança. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas dispara, nos justos de coração. Tua destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nessa vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê. E ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Então vamos encerrar com uma oração, rogando a Deus para que a sua igreja continue a crescer neste mundo, a sua palavra continue a ser proclamada e que o seu povo continue a ser protegido e o reino de Cristo se estenda
por todos os confins desta terra. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra, porque Cristo é o nosso Rei, porque todo o governo deste mundo, as autoridades estão debaixo do teu domínio, tudo está debaixo de tua vontade, Senhor, que determina todas as coisas. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, que a tua igreja permaneça firme, crescendo, Senhor, por todos os lugares deste mundo, que o Senhor alcance os perdidos, que o Senhor levante homens e mulheres compromissados com a verdade da tua palavra, com o culto puro a ti, para que a tua palavra seja proclamada por todos os quadrantes desta terra com ousadia e intrepidez. Sabemos que o mundo, os governos dos homens se opõem contra o teu povo, se opõem contra a verdade da tua palavra, mas sabemos que eles não são capazes de impedir o reinado de Cristo neste mundo, que regerá este mundo com vara de ferro e exercerá o seu juízo sobre todos aqueles que não beijarem o Filho. Te agradecemos, ó meu Deus, por este culto. Seja o Senhor glorificado na nossa vida hoje e sempre. E abençoe, Senhor, a todos os que esperam em Ti, os que têm sede de Ti. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém, Que Deus abençoe a Jesus. cada um de nós nesses tempos e que cada um de nós encontremos em Deus o refrigério em tempos de incertezas. Deus abençoe. Amém. Amém.